O de Manaus, que disparou 5 tiros dentro de boate em Guarapari e feriu 7 pessoas, alega legítima defesa. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e continua preso. Bebê é atropelado no colo da mãe no sul do estado. A criança não resistiu e morreu. Idosa é rendida por criminosos em ponto de ônibus. Ela foi ameaçada de morte e obrigada a entregar o celular. Os suspeitos acabaram presos. Pastor acusado de matar a mulher e espancar a filha de 1 ano e 6 meses manda mensagem pedindo perdão e dizendo que vai se entregar. Corpo de rapaz que se afogou em praia de Fundão é encontrado em Jacaraípe, na Serra. Pai sai para comprar um lanche com o filho e se vê no meio de um tiroteio. Ele foi atingido por bala perdida. Flagrante de acidente. No norte do estado, o vídeo mostra o momento em que motociclista é atingido por um carro. Amigas morrem durante um acidente na região serrana. Elas seguiam para uma festa de casamento. E os alimentos que prometem energia extra nesse início de ano. Como espantar a preguiça, ter mais vontade de fazer atividade física? Os sucos energéticos podem ajudar. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Policial de Manaus que atirou em boate em Guarapari e feriu 7 pessoas alegou legítima defesa. Mas para a polícia foi uma tentativa de homicídio. Eram 4 da manhã do último domingo quando várias pessoas deixaram a boate. Parte delas estava assustada. A confusão foi tão grande que muitos saíram sem pagar a conta. Os tiros foram disparados dentro desta casa de shows em Guarapari pelo policial civil Cássio Muniz Crespo, de 44 anos, que trabalha em Manaus, mas passava férias no Espírito Santo. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas. O policial está detido numa cela individual nesta delegacia em Vila Velha, na Grande Vitória. O policial civil disse que atirou dentro da boate por legítima defesa, já que, segundo ele, 5 homens queriam agredi-lo. Toda a confusão teria começado por causa de uma má divisão de uma garrafa de vodka. A pessoa para quem ele tinha dividido a garrafa de vodka foi no banheiro e os amigos que ficaram perto não sabiam que ele tinha participado da divisão. E aí acharam que ele estava tentando tomar a vodka deles, participando, entrando de intruso, né? Aí 5 rapazes partiram para cima dele com o intuito de agredi-lo. E para se defender, como ele é policial civil, estava armado, ele sacou a arma dele, ele deu alguns disparos de arma de fogo para baixo. E aí pegou na garrafa de vodka, a garrafa quebrou e acertou algumas pessoas. A boate estava lotada. Pouco antes, a cantora Cláudia Leite tinha se apresentado. Este homem, que não quer mostrar o rosto, testemunhou os disparos. Essa ação dele foi necessária, até porque ele é um policial civil. Não é qualquer pessoa, é um policial civil que sabe usar arma, sabe qual o momento certo de usar arma, estava consciente, não estava totalmente embriagado, estava conversando, efetuou os disparos e, ao mesmo momento, se entregou, foi lá para a sala, explicou a situação. Agora, tem que ver o que é a justiça e a polícia vai decidir aí. De acordo com a legislação, policiais possuem permissão para entrarem armados em qualquer estabelecimento. Nas ruas, essa conduta é desaprovada. Isso é um absurdo, ele é um agente público, ele tem mais que dever e conduta respeitar os cidadãos. Se ele não estiver em serviço, eu acho que não é justo ele tá armado não, né? Agora, se ele estiver em serviço, não resta nem dúvida que ele tem que estar armado. Agora, fora do local de trabalho dele, cara, se ele está com arma, não tem necessidade de estar com arma, não. Para este especialista em segurança, policiais de folga armados e bebida alcoólica não combinam. Da mesma forma que no veículo você não pode, o armamento também não pode. É um momento muito sério. Aquela arma poderia ter acertado, ele poderia ter alvejado um inocente e agora estaria uma situação muito mais complicada. A gente espera que outros policiais tenham aprendido com essa situação. O policial foi autuado por tentativa de homicídio. Ano passado, no Amazonas, Cássio foi candidato a deputado estadual. Teve 224 votos e não foi eleito. Já em 2008, foi candidato a vereador por Manaus, capital do estado. Teve 1.690 votos e ficou como suplente. As vítimas não tiveram ferimentos graves. A Polícia Civil do Amazonas foi comunicada do caso. 3 vítimas já prestaram depoimento.
O delegado Alexandre Lincoln investiga o fato da arma do crime ser emprestada. Caso se confirme, o policial poderá ser autuado também por porte ilegal de arma. Idosa é rendida por bandidos. Ela estava num ponto de ônibus quando os criminosos chegaram. Os 3 homens e as 2 mulheres foram detidos durante a madrugada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Segundo o relato de testemunhas, 2 integrantes do grupo saíram de um veículo onde estavam 5 para assaltar uma idosa que aguardava o coletivo neste ponto de ônibus. A vítima relatou à polícia que um carro prata passou bem devagar pela avenida com 5 pessoas dentro. 2 rapazes desceram do veículo e caminharam em direção a essa senhora. Eles exigiram os pertences dela e a ameaçaram de morte. Com medo, ela cedeu o celular aos 2 rapazes. Um cabo da Polícia Militar que viu toda a ação conseguiu deter os criminosos. Com o grupo, foram encontrados esses relógios, cordões, anéis e pulseiras, que para a polícia também foram roubados. Em depoimento, os suspeitos declararam que apenas queriam uma informação da vítima, porém o celular dela estava com o grupo. Os 5 foram autuados por roubo e associação criminosa. Agora acompanhe esse flagrante de um acidente no norte do estado. Repare, o motociclista no canto esquerdo da tela. Ele atravessa a BR-101 em Sooretama e é atingido por um veículo branco. O condutor é lançado. Veja novamente a imagem. O registro foi feito pela câmera instalada em um veículo parado no semáforo. A empresa responsável pela rodovia não tinha mais informações sobre o caso e não soube dizer o que aconteceu com o motociclista. O corpo de um jovem que se afogou em uma praia em Fundão foi encontrado hoje à tarde em Jacaraípe. O corpo apareceu boiando no começo desta tarde, a cerca de 700 metros da areia da praia de Jacaraípe, na Serra. Foi encontrado e resgatado por guarda-vidas da região. Joel Araújo Coelho Neto, de 15 anos, estava desaparecido há 4 dias. A gente já estava ciente que esse corpo poderia aparecer aqui em Jacaraípe. O parceiro do Posto Solar entrou, entendeu? E confirmou que era o corpo do possível rapaz que tinha sumido em Praia Grande. O corpo foi identificado na areia pelos familiares. O adolescente era morador da Serra. No primeiro dia de 2015, Joel e mais 3 amigos se afogaram em Praia Grande, Fundão. Os 3 foram socorridos com vida. Já Joel não foi encontrado. Quando o assunto é cuidados com o mar, as dicas de quem conhece devem ser levadas ao pé da letra. Fique perto de um guarda-vida. Entendeu? E quem se adentrar ao mar, perguntar ao guarda-vida de plantão como é que está a condição do mar para ele estar fazendo o uso do banho com as famílias, das crianças, entendeu? E uma coisa também, deixar muito claro, não misturar a bebida com o mar. No sul do estado, um bebê morreu depois de ser atropelado no colo da mãe. O acidente foi na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta. A dona de casa, Stephanie Alves, de 18 anos, e a filha dela, Sofia Xavier, voltavam de um passeio. Depois de uma discussão com a família, a jovem pediu para descer do carro. Quando estavam no acostamento, ela e a filha foram atingidas por um veículo que fazia uma ultrapassagem. A criança não resistiu e morreu no hospital. Stephanie está internada em estado grave na Santa Casa de Cachoeiro. Moradores reféns do medo. Em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica, um tiroteio de gangues do tráfico aprisiona a comunidade. No fim de semana, um porteiro foi mais uma vítima de bala perdida. As ruas aparentam uma tranquilidade vivida por poucos em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. Mas não é difícil encontrar uma marca da violência no local. Nossa equipe rodou por algumas ruas aqui do bairro para tentar conversar com os moradores. Mas por causa do medo imposto pela violência, a nossa maior dificuldade foi encontrar quem topasse quebrar a lei do silêncio. Nos poucos relatos que nós conseguimos, fica clara a insegurança vivida por aqui. Medo que aprisiona muitos moradores dentro das próprias casas. Fecha as portas, fica na sua. Como tá assim, ninguém sai pra rua muito mais. Depois das 10 horas, ir pra igreja, mal não pode nem pensar. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Esse jovem deixou o bairro há pouco tempo. Se casou e por causa da fama do local, a esposa não aceitou morar aqui. Bem perigoso aqui. Meu pai, meus tios moram tudo aqui ainda.
Ele sempre reclama. A noite do último sábado é um exemplo do que os moradores temem. Durante um tiroteio entre gangues, este porteiro de 42 anos acabou vítima de uma bala perdida. De repente começou tiros para tudo enquanto é lado e eu saí andando, porque a gente no momento a gente não tem aquele impacto de eu fica parado, eu saio andando, deita. Eu saí andando e recebi um impacto forte na perna. Esta câmera de vídeo monitoramento da prefeitura poderia ter flagrado os culpados pelo tiroteio se não tivesse sido depredada. A família está assustada e, assim como outros moradores do bairro, se sente insegura com a violência gratuita agravada pela impunidade. A gente ouviu os tiros, né, bem próximo, né, que fica próximo aqui de casa. E a gente ficou preocupado porque estava o meu esposo e meu filho na rua, né? Subi a rua correndo e cheguei lá. Ele estava com a perna sangrando, já estavam colocando ele no carro e a gente socorreu ele. Hoje foi eu com a minha perna, mas amanhã pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser qualquer pessoa. O caso do pastor que matou a esposa e espancou a filha de 1 ano e 6 meses. Numa mensagem de celular, ele prometeu se entregar, mas até agora continua foragido. Um pedido de perdão e uma promessa enviados via torpedo. A mensagem foi escrita por João Pontes, de 34 anos, principal suspeito para a polícia de ter assassinado a esposa Lilian Lopes Pontes, de 26 anos, e espancado a filha do casal, de 1 ano e 6 meses. Quem recebeu o torpedo foi Manuel, pai e avô das vítimas. Também foi ele o primeiro a ver o corpo da filha já morta e a neta quase sem vida. Me ligou dizendo assim: irmão, houve uma tragédia. Eu bati na sua filha e quero que você vá lá ver ela. Quando eu cheguei lá, estava a televisão, ventilador, CD ligado, com música até evangélica ainda. E quando um cunhado meu abriu a janela, viu ela deitada e a menina, eu pulei, abri a outra janela, pulei, quando cheguei lá ela estava morta e a menina desacordada. Lilian era atendente de lanchonete em um supermercado, atuante na igreja evangélica como missionária. A jovem foi estrangulada dentro de casa em Anchieta, litoral sul do Espírito Santo. A garotinha de 1 ano e 6 meses teve o maxilar quebrado e precisou ser socorrida pelo helicóptero da Polícia Militar e levada ao Hospital Infantil de Vitória. João, apontado como principal suspeito do crime, trabalha como pedreiro e, segundo a família, é ativo na igreja como pregador. O pai da vítima relata que há alguns meses João apresentava um comportamento estranho. Para mim, ele entrou numa depressão. Ele está falando coisa com coisa, falando que vai morrer, que deixa de morrer, mas não, afinal de contas, não morreu, matou, né? Apesar de ter prometido se entregar, João ainda não se apresentou à Polícia Civil. De acordo com informações de policiais da delegacia de Anchieta, depois do crime, João não fez nenhum tipo de contato com a polícia. Coisa que eu nunca acharia que acontecia na vida da gente, né? Mas perdi tudo que eu tinha. Pra mim foi um pedaço de mim tiraram. A filha e minha filha e meu xodó. Trabalhava para fazer tudo por eles. O estado de saúde da criança é grave. Quem tiver informação desse sujeito é só ligar 181. Bom, vamos combinar que efetivamente o ano de 2015 começou hoje. Nada melhor do que cumprir promessas. E o nosso papel é te ajudar. Falando em saúde, não dá para ficar sem energia. E a alimentação é o grande remédio para turbinar o seu corpo. Veja com Carol Fernandes.
Festança de fim de ano, cheia de comidas gostosas, a gente exagera mesmo. Mas já tem gente correndo atrás do prejuízo. Come demais. Hoje começa a dieta, né? Firme e forte, vamos ver se a gente consegue, né? Correr para pedalar. Teve gente que aproveitou os feriados para tirar uma folguinha prolongada, mas na hora de voltar para o batente e retomar as atividades normais, é o desânimo que rola solto. Eu já tô pensando como que eu vou voltar, porque eu tô totalmente desanimada, poderia ficar estendida aí as férias. A gente já volta já pensando nesse clima quente aí, já volta meio que baqueado, né? Estamos voltando louco para trabalhar. Tá bom, vou fingir que eu acreditei. Depois de tanta folga e da farra gastronômica das ceias de Natal e Ano Novo, voltar a trabalhar pode ser um tanto quanto desanimador mesmo. O que pouca gente sabe é que essa falta de disposição pode ter sido causada exatamente por esses exageros de fim de ano. Essas guloseimas que a gente come no Natal e no Ano Novo, que não costumam estar no nosso cardápio no dia a dia. Mas a boa notícia é que dá para reverter tudo isso e começar o ano direito com dicas simples que podem estar exatamente na sua mesa. Pouca gente sabe, mas a disposição física e mental para encarar a vida está muito ligada a uma boa alimentação. Quando você se alimenta bem, com alimentos hipocalóricos, normoproteicos, você com certeza vai se sentir bem, seu organismo vai reagir melhor. E aliado a tudo isso, uma atividade física, uma caminhada, uma natação, alguma coisa que te dê prazer fazer, isso soma. E a dica para começar o ano novo com pique total é dar uma boa faxina no organismo. Nós separamos 3 receitas de sucos rápidos, fáceis e deliciosos que vão te ajudar nessa missão. Anota aí. Abacaxi com hortelã é super refrescante e diurético. Outra boa dica é juntar laranja, couve, gengibre e espinafre. E também dá para combinar maçã, laranja, hortelã e cenoura. É só bater no liquidificador com água. Só não vale coar para não perder as fibras. E pode esquecer o açúcar para não aumentar as calorias. E para regularizar o organismo, ter mais disposição e até perder uns quilinhos, a boa e velha dica das 6 refeições. Comer de 3 em 3 horas, optar por alimentos ricos em fibras e dar preferência aos integrais. Dá um gás e tanto. As fibras precisam estar nessa dieta detox. Porque, como houve um certo exagero, é bom que a gente retome, limpe esse organismo, traga seu organismo para a normalidade. Lembrar sempre que a combinação do arroz e do feijão é importantíssima, porque o arroz é rico em metionina e o feijão em lisina. Quando eles se juntam, formam uma proteína tão boa quanto a da carne. E aí dá preferência também às saladas, nada de fritura, sempre as preparações ensopadas ou grelhadas ou assadas. Não vale esquecer de se hidratar muito. E para quem adora uma água de coco, só não pode exagerar. A água de coco é muito boa para hidratar, muito rica em minerais, mas também é muito calórica. Um copinho tem 50 quilocalorias, então assim, imagina tomar uma jarra inteira. Quem está muito acima tem que maneirar um pouquinho. Uma jarra inteira só de água mineral que não tem problema de engordar. A média, a recomendação dos médicos é de pelo menos 3 litros de água por dia. E a seguir, amigas morrem vítima de acidente. Elas seguiam para uma festa de casamento. A gente já volta. Amigas morrem em acidente em Santa Maria de Jetibá. Daiana Venturini, de 24 anos, e Nayara Jacob, de 20, seguiam para uma festa de casamento. O carro onde estavam bateu em um poste, capotou várias vezes e pegou fogo. As duas morreram na hora. Outras 3 pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas para hospitais em Vitória. Amigos das vítimas contaram que o rapaz que dirigia perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.